Bora finalizar e pintar um desenho comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Querolani, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estamos com essas três meninas lindas, super estilosas, aesthetics, do jeitinho que a gente ama. E eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre elas e tudo mais. E então, gente, eu criei uma história na minha cabeça e também criei as personagens. E eu tava nesses últimos tempos com muita vontade de trazer elas, né, pra vida real, pro papel. E também tava pensando em fazer uma HQ. Só que eu vi, né, fui dar uma estudada em HQ e tudo mais, e percebi que para fazer um HQ não é tão fácil assim, né? Eu já tinha essa noção na minha cabeça, mas quando a gente vai para a parte da ação, que chega essa choque de realidade realmente na nossa cara, assim. E aí eu fui, né, fazer o teste de desenhar os personagens e tudo mais desse livro, não sei o que vai virar, se vai virar, mas é uma história que eu criei, né? Aí eu tava pensando, será que eu escrevo um livro? Será que eu faço uma HQ? E aí eu falei, por que não começar fazendo as personagens? E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre elas, no caso, né, que são três. Então, gente, como vocês estão vendo, tem três personagens. Essa do meio, ela não tá assim com esse design, porque eu dei uma modificada no design dela. Na realidade, eu dei uma modificada no design de todas. Então, acabou que as três tiveram modificações. E essa ideia começou de um outro vídeo que eu postei aqui no canal, que foi desenhando uma garota anja. E eu tava com essa coisa de fazer várias personagens que tivessem alguma coisa rosa ou cabelo rosa em formato de sereia, vampira, anja e outras coisas mais. E aí eu comecei a pensar, né, sobre esses vídeos e me veio essa ideia aí, que tem esse personagem do meio, que o nome dela é Merlia. E a Merlia nada mais é do que uma vampira de 120 anos. E ela tem esse cabelo rosinha. E essas duas são as melhores amigas dela, que essa de cabelo liso, ela é uma bruxa e o nome dela é Lissandra. E tem a Olivia, que é essa do cabelo crespo, que ela é uma lobisomem. Que ela não sabe ainda que ela é lobisomem, e na história esse arco aí vai se desenvolvendo. Também tem outros personagens, tem o nosso querido Dante, que também é um vampiro, e tem o nosso queridíssimo Pedro, que ele é humano, skatista comum, até certo ponto também, porque o que os personagens dessa história não são é comuns, mas todo mundo finge ser comum, é basicamente isso. E aí, vamos focar um pouquinho nas meninas, né? Eu tinha feito um desenho delas assim em pé e falei, ai, por que não fazer, né, uma coisa mais próxima assim do rosto? E aí eu fiz, né? Pensei muito assim como que eu queria o esboço e tudo mais. E acabou que eu nem quis, porque assim, algumas coisas mudaram, outras não. Entendeu? Elas não mudaram totalmente. Foi só o cabelo mesmo da Merlia que deu uma modificada. A Nissandra e a Olivia, pra mim, elas ficaram perfeitas. Então, acabou que eu não fiz muitas modificações nelas. Só um pouquinho na Olivia, que no início ela não é tão amiga das meninas. Então, eu dei uma modificada nela. Mas no resumo da ópera, no futuro, ela vai ficar assim como vocês estão vendo. Isso aí é como se fosse o futuro. E o passado vai ter umas modificadazinhas. Já a Nissandra, eu não mudei o design dela, porque eu gostei do design dela, né? Cabelinho preto, a franjinha. Então, esse design dela continuou. Então, ela foi a única, assim, que não teve alterações, nem no início, nem no passado, no futuro. Mas eu não sei ainda, né, se eu vou querer fazer alguma modificação dela no futuro. Mas, por enquanto, é isso. A Nissandra vai estar com esse design. E a Olivia e a Merlia tiveram algumas modificações, principalmente a Merlia, que eu mudei algumas coisas nela. E parando para dar uma analisada assim no desenho, eu percebi que a Merlia, ela ficou com os olhinhos meio tortos, mas não tem problema, porque como eu falei, é o primeiro esboço, é o primeiro desenho que eu tava desenvolvendo os desenhos, e geralmente não sai perfeito, né, gente? Ela ficou com o olhinho meio torto aí, porque tava com muita luz e eu não tava prestando muita atenção, mas é isso, pra mim ela ficou perfeita e é isso que importa.
E aí eu fiz, né, todo o esboço, depois eu fui fazer o contorno. E, gente, vocês podem ver aí que a Merli, ela já tá com a pele pintada, porque eu tava gravando shorts pra postar no YouTube. Então eu tava pensando assim, fazer primeiro uma, depois fazer outra, depois fazer a outra. Depois eu falei, ai, vai dar muito trabalho. E aí eu comecei a fazer todas ao mesmo tempo, pra que não desse tanto trabalho pra mim, entendeu? Pra mim não ficar tão confusa com a parte das cores também, porque os meus marcadores rosa, eles estão meio que acabando e os tons dele não estão tão parecidos, sabe? Estão um pouco diferente. Então, se eu pegasse, usasse, devolvesse lá no lugar, eu não ia lembrar mais qual é a cor. Então, por isso que eu mudei de ideia e resolvi fazer todas juntas, porque o swatch de cores que eu fiz quando eu comprei esses marcadores já não funcionam mais, porque eles estão um tom mais claro do que o tom que eles eram, porque como eles secaram, eu coloquei álcool dentro, então a cor deu uma modificada e ficou um pouquinho mais clara. Gente, se vocês estiverem escutando algum barulho de fundo, eu já peço desculpa pra vocês. Infelizmente, né, os vizinhos estão fazendo muito barulho, parece que sempre que eu vou gravar tem barulho nessa rua, eu não sei o que acontece, parece que eles sabem e aí todo mundo fica louco. E é isso, gente, então eu já peço desculpa desde já. E é isso, gente, uma dica que eu sempre dou pra vocês e eu vou sempre ressaltar e clicar nessa tecla pra ajudar vocês. É quando vocês forem fazer o contorno do desenho de vocês, usem uma caneta de ponta mais fina para fazer os traços de dentro do rosto e uma caneta mais grossa para fazer os traços de fora. Se você não tem muitos materiais, como essas canetas, né, finalizadoras e tudo, mas não tem problema, você pode pintar o seu desenho primeiro, porque essas canetas esferográficas que a gente usa na escola, geralmente elas borram, né, com a tinta com álcool, ou até aquelas canetinhas à prova d'água mesmo que a gente usa, aquelas hidrocor. Então, o que que você vai fazer? Você faz o seu desenho, você pinta ele primeiro e depois você contorna com aquelas canetas esferográficas mesmo que a gente usa na escola. Tem a 07 e tem também a que tem a pontinha mais grossa, se eu não me engano, é 1.0. Também dá super para fazer o contorno dos desenhos. Ou você pode usar também aquelas canetas permanentes, que eu voltei a usar elas agora e eu tô amando, porque essas minhas canetas Dunkin, elas estão secando também a tinta e eu voltei a usar a minha caneta que eu usava antigamente, né, que também tinha secado, eu comprei novas e elas são até mais barato. Eu paguei R$ 10 numa e ela tá funcionando muito bem, que é aquelas canetas permanentes que a gente usa pra escrever em coisas que você quer que fique pra sempre. Basicamente, é essa a utilidade delas. Mas antigamente elas serviam pra escrever em DVD, CD. E até hoje, lá no corpinho da caneta, tem escrito que é pra CD e DVD. Então, você pode procurar também delas e faz isso também. Pinta primeiro e depois faz contorno. O que eu fiz basicamente foi fazer o contorno primeiro com essa caneta e depois eu vim com a caneta mais grossa, que essa daí eu tô passando agora, que é a caneta de número 10, para fazer todo esse contorno por fora. E comecei a apagar, né, o grafite que fica por baixo, que é para não atrapalhar na pintura. E eu percebo que como eu tô com a luz assim em cima, eu não consigo ver direito onde eu apaguei com a borracha. Aí depois eu tenho que voltar a apagar direitinho, porque a luz tá tipo encandeada, sabe, na vista da pessoa, e eu não consigo ver direito onde é que tá os erros, e depois eu vou e volto e apago tudo de novo, mas acaba dando certo. Outra coisa que vocês têm muita dúvida é sobre esse narizinho aí que eu faço, que eu tô fazendo agora. Se eu marco com alguma coisa, e sim, gente, depois que eu passo, tipo assim, quando a caneta, a tinta do marcador tá, assim, boa, eu costumo só passar o marcador mesmo e fica marcadão do jeito que eu gosto. Mas, quando a tinta do marcador tá meio seca, assim, meio acabando, eu gosto de pegar o lápis de cor e fazer o contorno bem bonitinho, assim, do nariz, que eu acho que dá todo um destaque, nem precisa, às vezes, fazer a linha em preto. Eu só faço realmente quando a personagem tá meio de lado, como vocês podem ver, né, na Nissandra e na Olivia, que elas têm a listrinha preta do lado do nariz, é porque elas estão mais de lado. Já a Merli, que tá de frente, eu não costumo fazer essa listinha preta. Eu só faço realmente o contorno com marcador e lápis de cor. E pra mim fica assim, perfeito. E eu tô realmente pensando em fazer
uma página, assim, pegar uma folha A4 e fazer como se fosse realmente, assim, uma historinha de HQ, apresentando os personagens e tudo mais. E eu acho que eu vou fazer, gente. E se tu não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir no meu Instagram de desenho, que eu tô postando muita coisa por lá. Tô postando, fazendo vários wallpapers e postando lá pra vocês. É @MaíraQuerolart. Vou deixar aparecendo na tela pra vocês. Vai lá me seguir, me acompanhar, que eu tô postando vários desenhos bem legais pra vocês por lá também. E essa parte, assim, de desenvolver personagem, né, que você tem que criar a história pra ele, a personalidade dele, que cor vai ser o cabelo, que cor vai ser isso, que cor vai ser aquilo. Pra mim, é quase como jogar um The Sims. Eu amo jogar The Sims, só que faz basicamente um ano que eu não jogo The Sims, porque o notebook daqui de casa quebrou. E eu estou sem jogar The Sims, sinto muita saudade de criar as minhas histórias, os meus personagens, fazer vários desafios. E você criar o seu personagem também, assim, no desenho, numa história que você quer fazer, também é super legal, mexe muito com sua criatividade. Você consegue se comunicar mais com a sua arte, interagir de uma forma bem legal. E eu tô gostando muito, gente, de criar personagens, de criar histórias. Desde pequena eu faço isso, de inventar historinhas na minha cabeça, de criar personagens e criar falas pra eles. Só que sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça, entendeu? Então esse ano eu comecei a desenhar os meus personagens, a galerinha que eu crio aí na minha cabeça há mó tempão. E este ano de 2026 que eles estão criando vida e vindo para o mundo real de uma forma ou outra. E é isso, gente. Já se inscreve no canal para você não perder, né, esse próximo vídeo que eu tô pensando em trazer para vocês. Também quero trazer arte digital, quero fazer HQ, então já se inscreve para você acompanhar esse novo universo que está chegando em 2026. Eu ainda não sei muito bem desenhar digitalmente, mas eu tava dando uma pesquisada, eu aprendi algumas técnicas, então também vou estar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês aí de arte digital, que é uma coisa que eu acho linda, 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 linda. Assim, era o meu sonho, sabe? Fazer, assim, essas coisas lindas e maravilhosas que eu vejo no Pinterest, no Instagram de outros artistas. Eles arrasam demais, sabe? Fica uma coisa realmente muito bonita. Eu admiro muito as pessoas que desenham tanto no tradicional quanto no digital mesmo, sabe? Porque é uma coisa, assim, linda, perfeita, maravilhosa. E eu tô tentando aprender. O meu, assim, não fica perfeito, não fica a coisa mais linda do mundo, mas o importante é a gente tentar aprender, ganhar novos conhecimentos. Sair da nossa zona de conforto, né? Conhecer outros materiais, porque tem muitos materiais ainda que eu pretendo testar, que tem muita coisa ainda que eu não testei. O meu mundo basicamente é resumido a lápis de cor, aquarela e marcador. Eu já sou muito feliz com isso, mas eu tenho muita vontade de testar outros materiais, aprender também, né? Me arriscar um pouquinho, saber se eu gosto, saber se não gosto. Eu já percebi que o meu material preferido, assim, da vida, da existência, é o marcador. Mas quem sabe mude, né, um dia, porque a gente nunca sabe o dia que vai aparecer um outro tipo de material que a gente goste mais, que a gente se apegue. Mas, por enquanto, o meu preferido é o marcador, porque ele é rápido, ele deixa a textura que eu acho bonito. Então, por enquanto, é o marcador número 1 do meu coração, né? Mas vamos ver aí os próximos capítulos e temporadas da vida que ela vai nos levando e nos mostrando novos horizontes. E, gente, filosofei, hein? Então, como vocês podem ver aí, a Merlia é a primeira personagem que eu terminei, porque como eu falei pra vocês, eu tava também gravando os vídeos curtos pra postar. Deu 3 vídeos que eu fiz: o vídeo só da Merlia, o vídeo só da Olivia e o vídeo só da Nissandra. Então, por isso que a Merlia já tá aí finalizada. E eu queria fazer elas colegialzinhas, sabe? Como se elas estivessem no colégio. E o colégio delas é um colégio de elite. Então é todo mundo arrumadinho, todo mundo engomadinho, bonitinho. Então por isso que elas estão assim com essas roupinhas, né? Com esses blazers, casacos e cardigans. Eu quis fazer elas realmente assim, com esse aesthetic de old money, né? Garotas ricas e da elite. E uma coisa que me inspirou assim, né, pra fazer elas desse colégio de elite foi o Elite Way School, né, o famigerado colégio do RBD.
E eu me inspirei um pouquinho naquele colégio, né, o Elite Way School, para fazer a escola das minhas personagens, que, como dizia a Bia, não é escola, é colégio, né? O colégio Elites. Então foi isso a ideia que eu tive de fazer. E isso é uma coisa super legal, né, gente? Da gente também criar histórias. É que a gente pode criar universos paralelos e viajar realmente na maionese, soltar a criatividade. E aí, gente, vocês estão vendo o cabelo da Olivia. O que aconteceu foi, eu fui pintar com o marcador marrom, o marcador tava seco. E aí eu fui trocar para outro, o marcador tava seco também e com a cor diferente. Então, para não ficar assim estranho ou com essas duas cores, com essa falha e tudo mais, eu resolvi pegar o lápis de cor e passar por cima. E eu acho que ficou com um resultado super legal. Fazia tempo assim que eu não pegava o marcador e tal para pintar. Eu até pensei em fazer caixinho por caixinho, só que ia dar muito trabalho e eu não tava com muito tempo. Então eu só passei o lápis de cor mesmo e achei que ficou bem bonito. Fiz ela com os olhos verdes. A Merlia eu fiz rosa, mas eu ainda não tenho uma cor certa pro olho dela. Às vezes eu pinto ela com olho azul, às vezes eu faço com olho lilás. Eu ainda tô muito em dúvida na cor do olho da Merlia. E já a nossa querida Nissandra, eu pensei nela assim, asiática, em fazer ela com ascendência asiática. Só que eu ainda não pensei direito se vai ser Coreia, Japão, China. Eu ainda não pensei muito bem de que lugar do mundo, né, da Ásia, ela vai ter essa ascendência, descendência, sei lá. E aí eu fui, né, pintando o casaquinho da Olivia e fazendo todos os detalhes nela também, porque nesse momento eu tava gravando o vídeo dela, eu já tinha acabado o das duas outras meninas. Como vocês viram aí, né, a que eu menos tive trabalho pra fazer foi a Nissandra, porque eu só tive que pintar o cabelo e fazer alguns detalhezinhos no casaco, que era branco com rosa, então foi super fácil de fazer. E aí tá chegando o momento que eu tava recortando pra colar no meu sketchbook com as folhinhas rosa pra ficar com aquele fundinho super fofo. E vai sobrar um espaço em cima delas. Eu vou ficar, meu Deus, o que que eu escrevo nesta parte? Ai, gente, eu tô colando com cola de isopor. Fica com acabamento super legal, a tinta não borra. E eu gosto muito de usar a cola de isopor pra fazer esse detalhe. E aí, como vocês podem ver em cima, sobrou um espaço muito grande. E eu tava pensando em escrever algumas coisas, pensei em muitas coisas. E depois de pensar muito, eu decidi escrever Pink Venom, que é veneno rosa. E eu acho que ficou super legal, porque tem muito rosa nesse desenho. E por que não ser um veneno rosa? Nem um pouquinho de inspiração na música do Blackpink, né, gente? Eu fui dar uma pesquisada geral assim, que tinha rosa e tal. E aí apareceu uma sugestão da música do Blackpink. E aí eu falei, bora de veneno rosa. E esse daí foi o resultado, gente, do vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!